aspectos econômicos de uma colônia de exploração, que é o caso do Brasil e o caso da América Espanhola. Preste atenção no quadro. Uma área de exploração tem uma economia extrovertida, enquanto que uma área de povoamento dinâmica. Na área de exploração, escravocrata, enquanto que em povoamento é livre. Quer dizer, numa área de exploração, a principal função é complementar a economia da metrópole. Para complementar a economia da metrópole, desenvolvimento da monocultura e do tráfico negreiro. Daí a força de trabalho principal ser a escrava. Já numa área de povoamento, isso não ocorre. Há um fortalecimento da economia interna de circulação monetária e o desenvolvimento do trabalho livre. Ainda há um outro aspecto interessante. Retomando o quadro, área de exploração, clima tropical, área de povoamento, clima temperado. Esse detalhe é interessante. A geografia vai nos auxiliar a retomar aquela ideia do cartoon. As metrópoles europeias que ocuparam e conquistaram as áreas coloniais estão em climas temperados. Espanha, Portugal, Holanda, Inglaterra, França. Ora, se a principal função de uma colônia é complementar a economia da metrópole, essa colônia tem que produzir artigos que não existam na área metropolitana. Se a área metropolitana é de clima temperado, a área que vai complementar a economia tem que estar em área tropical. É por isso que uma parte da América, o caso a América do Norte, que tem clima temperado, será a área de povoamento. O restante da América, que tem clima tropical ou subtropical, pode fornecer artigos que serão revendidos a altos lucros, altos preços na Europa, gerando o acúmulo de capitais. Retomando o cartoon. Aí está o diálogo. Percebeu? Na verdade, essa ideia de que se o Brasil fosse colonizado pelos ingleses, estaríamos melhor, é uma falácia, é um grande engano. Os ingleses fariam a mesma coisa que os portugueses fizeram aqui. Talvez não com a mesma eficiência. Só lembrando você, a Inglaterra colonizou os Estados Unidos, a parte norte da América, onde o norte da América, dos Estados Unidos, que tinha uma área temperada, será colônia de povoamento. Já o sul da mesma América, que tem uma área de clima tropical, nós vamos ter o desenvolvimento da plantation. O latifúndio, grande propriedade, monocultor, onde aí o principal produto será a agricultura do algodão e com mão de obra escrava. Percebeu? O que determina o que é colônia de povoamento ou exploração, na verdade, é o clima. Clima temperado, área de povoamento. Clima tropical ou subtropical, área de exploração. Não esqueça isso. Uma boa sorte, estude e até a próxima. Olá, amigos do Vestibulando. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar da crise do sistema colonial, identificando as principais rebeliões nativistas e emancipacionistas. Preste atenção neste quadro. Trata-se de uma reprodução da execução de Filipe dos Santos, o líder da famosa revolta de Vila Rica, em Minas Gerais. Uma revolta nativista. Entende-se por revolta nativista aquele movimento que vai contestar o excessivo fiscalismo de Portugal aqui na colônia. É um movimento que não reivindica a emancipação política. O primeiro movimento
aclamação de Amador Bueno, ocorrida em São Paulo, quando o paulista Amador Bueno será aclamado rei de São Paulo. Revolta de Beckman, Maranhão. Os irmãos Beckmans vão liderar um movimento contra o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão, responsável pelo fornecimento de escravos. Escravos, muitos deles doentes, escravos velhos, fazendo com que os grandes proprietários do Maranhão tivessem que recorrer à escravidão indígena, entrando assim em conflito com a Companhia de Jesus. Portanto, a revolta de Beckman é uma revolta dos comerciantes contra a Companhia de Comércio do Maranhão e contra a Companhia de Jesus. Um terceiro movimento, ocorrido em Minas Gerais, Guerra dos Emboabas, em virtude das zonas de mineração. Os bandeirantes paulistas encontravam o ouro, mas quem se beneficiava, quem explorava este ouro eram os emboabas, os forasteiros. Guerra dos Mascates, movimento nativista que ocorreu em Pernambuco, envolvendo os grandes comerciantes de Recife, os portugueses, com os grandes proprietários de terra e de açúcar de Olinda. É um movimento de caráter social. Olinda contra Recife. E o último movimento, ocorrido na região das Minas Gerais, a revolta de Filipe dos Santos contra a criação das casas de fundição. Para reforçar o que foi visto até agora, preste atenção no quadro. Revolta de Amador Bueno, São Paulo. Revolta de Beckman, Maranhão, contra a Companhia de Jesus e a Companhia de Comércio do Maranhão. Guerra dos Emboabas, região das Minas. Guerra dos Mascates, Mascates de Recife, contra os proprietários de Olinda. E a revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais. Perceba, vestibulando, que nenhum destes movimentos vai questionar o pacto colonial, vai reivindicar a emancipação política. Agora, nós vamos tratar dos chamados movimentos emancipacionistas, que, como o próprio nome diz, vai questionar a dominação política de Portugal sobre a área colonial. Preste atenção neste quadro. Identificou? Trata-se da figura de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, um dos participantes do primeiro movimento emancipacionista da história do Brasil, a Inconfidência Mineira. Movimento de caráter separatista, de elite, os seus principais líderes eram poetas da escola arcadista, era também composto por bispos e grandes proprietários de terra. O movimento da Inconfidência Mineira foi bastante influenciado pela independência dos Estados Unidos. 1794, Conjuração Carioca, que na verdade é uma conspiração que não saiu das ideias. O principal líder, o poeta Silva Varenga. 1798, Bahia, Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates. Esse movimento é único, é singular, porque além de um movimento político, questionando o pacto colonial, exigindo a emancipação política de caráter republicano, foi também um movimento de caráter social. Quem participou da Conjuração Baiana exigia a igualdade de direitos, questionava a escravidão. Seus principais líderes vinham das classes baixas, mestiços, negros alforriados, alfaiates. A última, 1817, Pernambuco, Revolução Pernambucana, movimento também de caráter separatista, patrocinado pelos grandes proprietários de terra, que não viam com bons olhos a excessiva tributação. Vamos lembrar que em 1817, a família, o Estado português, já estava instalado no Brasil, no Rio de Janeiro. E para sustentar o luxo, para sustentar a corte, o Estado português no Brasil aumentou excessivamente os impostos. Contra essa tributação, e também influenciado pelos ideais do iluminismo, a elite do Nordeste se sublevou, Revolução Pernambucana, 1817. Preste atenção no quadro. Olha aí, movimentos emancipacionistas influenciados pelo iluminismo, aquele movimento filosófico da França de liberdade, igualdade, fraternidade, o liberalismo,
a ideia de livre mercado, patrocinada pela Inglaterra, e movimentos de caráter republicanos, em virtude da forte influência da independência dos Estados Unidos da América. Agora, parece paradoxo, mas se os movimentos emancipacionistas são republicanos, por que o Brasil, após a sua independência, optou pela monarquia? É que o Brasil, diferente de outras áreas coloniais, foi a única área que vai receber a família real. D. João VI foge de Portugal em virtude da invasão do exército francês sobre Portugal. É a famosa transferência da família real para o Brasil. Não só a família real, entenda, vestibulando, é a transferência do Estado português para o Brasil. As instituições portuguesas vieram para o Brasil. Vieram para cá juízes, vieram para cá nobres, vieram para cá o exército português. A instalação, a permanência dessa família real, de 1808 até 1820, é quem vai justificar a opção pelo Brasil, após a sua independência, pelo movimento ou pela instituição da monarquia. Durante a estada de D. João VI aqui no Brasil, ele vai realizar coisas importantes, abrindo caminho para a nossa independência. Vamos identificá-la observando o quadro. A abertura dos portos, em 1808, que representa o fim do pacto colonial. Segundo o grande historiador Caio Prado Júnior, a nossa independência, de fato, ocorreu com a abertura dos portos, liberdade econômica. Depois, a assinatura dos tratados de 1810, envolvendo Portugal e a Inglaterra sobre o comércio da área colonial. A partir de 1810, o Brasil passa a ser dependente economicamente da Inglaterra. 1815, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido e a famosa Missão Francesa. A partir de 1815, juridicamente, o Brasil não é mais colônia de Portugal, é elevado a Reino Unido. E sobre a Missão Francesa, vamos destacar aqui o papel de Rugendas e o papel de Debré, que vão muito bem mostrar a fauna e a flora brasileira do período, bem como os costumes do Rio de Janeiro durante a presença da família real aqui no Brasil. Em 1820, em Portugal, vai ocorrer um movimento, um forte movimento social chamado Revolução Liberal do Porto, considerada a causa imediata da independência do Brasil. Liberal, porque lá em Portugal acaba-se esse movimento, contribuiu para o fim do chamado absolutismo monárquico. O poder não está mais nas mãos do rei. O poder, por força da Revolução, foi transferido para as cortes portuguesas, o poder legislativo. Mas essa rebelião também tem um caráter conservador. Quer dizer, a nobreza, a burguesia lusitana, queria tirar o poder do rei para poder recolonizar o Brasil. É por isso que essa revolta, a Revolução do Porto, é considerada a causa imediata da nossa independência. D. João voltou por força da Revolução, mas deixou aqui no Brasil o seu filho, o príncipe regente Pedro I, que em 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, proclamou a independência. Preste atenção nesse quadro. Esse quadro retrata a visão histórica tradicional do que pode ter ocorrido em 7 de setembro de 1822. É um quadro mais clássico, mais sóbrio, muito diferente daquele quadro feito por Pedro Américo, retratando o 7 de setembro de 1822. O de Pedro Américo é mais uma epopeia, é uma exaltação ao nacionalismo, é mais heróico. Agora, vestibulando, a independência do Brasil não vai provocar rupturas na história, não vai provocar mudanças muito grandes. Antes da independência, o Brasil era agrário, monocultor, escravocrata. Após a independência, continuou agrário, monocultor, escravocrata. Antes da independência, o Brasil já tinha um regime monárquico.
Após a independência, optou-se pela manutenção desse regime monárquico como forma de garantir os privilégios da classe dominante, especialmente o latifúndio e a escravidão. Antes da independência, o Brasil era dependente economicamente da Inglaterra, por força de uma balança comercial desfavorável, uma importação de produtos manufaturados a alto preço e uma exportação de matéria-prima a baixo preço. Antes da nossa independência, o povo, a classe popular, não participava das decisões políticas. Após a independência, continuou assim. Quer dizer, no Brasil, classe popular não é ator, é telespectador. Haja vista que a independência do Brasil foi patrocinado pelos grandes proprietários de terra. Foi liderado pelo suprassumo da elite, o próprio príncipe regente. É isso aí, estude, até a próxima, uma boa sorte. Olá, amigos, tudo bem? Na aula de hoje, o assunto que nós vamos tratar são as revoluções burguesas. Século XVII na Inglaterra, século XVIII na França. Preste atenção neste quadro. Figura de Carlos I, dinastia Stuart. Carlos I é um dos nomes que nós vamos trabalhar durante a Revolução Inglesa. Inglaterra, século XVII. A primeira dinastia inglesa, dinastia Tudor, já tratada na aula do absolutismo monárquico. Com a morte de Elizabeth I, quem vai assumir o trono serão os Stuarts, Carlos I, Jaime I. E durante o governo, a dinastia dos Stuarts, inicia-se um confronto entre a monarquia, adepta do absolutismo monárquico, e o parlamento britânico, composto em sua grande maioria por burgueses, calvinistas, puritanos, que viam no absolutismo monárquico um obstáculo, um entrave ao pleno desenvolvimento econômico. Preste atenção no quadro. Dinastia Stuart, confronto monarquia, parlamento, onde o parlamento buscava o desenvolvimento capitalista e também um conflito de conotação religiosa. Para a burguesia, a interferência do Estado nos assuntos econômicos representava um obstáculo ao pleno desenvolvimento das forças produtivas capitalistas. Também a Revolução na Inglaterra vai ter um caráter religioso. Vamos entender. O Stuart, Carlos e Jaime, é católico. A igreja oficial da Inglaterra, desde Henrique VIII, é anglicana. E o parlamento, os burgueses, eram calvinistas. Os calvinistas na Inglaterra eram duas designações, presbiterianos ou puritanos. Então perceba que além de uma motivação econômica, eliminar os entraves que o absolutismo impunha ao pleno desenvolvimento das forças produtivas, nós vamos ter também, na Revolução Inglesa, um caráter religioso. A dinastia Stuart tentando colocar o catolicismo como a religião dominante, entrando em confronto com a religião do Estado e com a religião da maioria dos parlamentares da Inglaterra, o puritanismo. Desse confronto, o líder do parlamento será Oliver Cromwell. Uma guerra civil para procurar eliminar os obstáculos e impor a religião puritana. Oliver Cromwell vai impor uma série de reformas na Inglaterra, mudando bastante o curso da história inglesa. Preste atenção no quadro. Oliver Cromwell, desenvolvimento agrário, implantação da República, ato de navegação, 1651. Oliver Cromwell será o primeiro e único presidente da República Inglesa. É o único momento em toda a história inglesa
que a monarquia deixa de existir. É o período do protetorado de Oliver Cromwell. E durante o seu governo, que na verdade será uma ditadura, Oliver Cromwell vai incentivar o desenvolvimento capitalista. Primeiro, fazendo uma verdadeira revolução lá na agricultura, incentivando, expandindo ainda mais a política dos cercamentos. Que consistia isso? Nós vamos utilizar as terras comuns para a pastagem, criação de ovelhas, para o fornecimento da matéria-prima da indústria têxtil, a lã, gerando assim um êxodo rural que vai possibilitar o desenvolvimento das cidades e a formação de uma mão de obra para a futura industrialização inglesa. Oliver Cromwell também é o responsável pelo Ato de Navegação, 1651, quando a Inglaterra começa a se transformar na principal potência marítima. Qualquer produto inglês só pode ser transportado em navio inglês. Qualquer produto, não importa o país, que se dirija para a Inglaterra, também tem que ser transportado em navio inglês. Assim, a Inglaterra inicia a sua supremacia marítima, exercendo um acúmulo de capital através das atividades comerciais. Portanto, o período de Oliver Cromwell é importante porque representa a eliminação de alguns entraves, de alguns obstáculos para o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Com a morte de Oliver Cromwell, há a restauração da monarquia. Significa dizer, o Stuart, a dinastia dos Stuarts, volta à Inglaterra. Carlos II, Jaime II, novamente aí, confronto monarquia-parlamento. Novamente aí, confronto de conotação religiosa. E é nesse contexto que nós vamos ter um segundo processo revolucionário, chamado Revolução Gloriosa. Preste atenção nessa gravura. Figura importante do pensamento inglês, John Locke. John Locke tem uma ideia básica que vai servir para a ideologia da Revolução Gloriosa. O homem tem direitos naturais. Direito à liberdade, direito à propriedade privada e direito a se revoltar contra governos tirânicos. É dessa base que os ingleses vão buscar momentos ideológicos, buscar sentimentos para patrocinarem a Revolução Gloriosa. Guilherme de Orange, casado com Maria Stuart, será convidado a ocupar o trono inglês. Em troca, ele vai garantir que o anglicanismo seja a religião oficial da Inglaterra. Esse momento é chamado de Revolução Gloriosa. Preste atenção no quadro. Revolução Gloriosa, 1688, Bill of Rights, Declaração dos Direitos, vitória da burguesia capitalista e adoção da monarquia parlamentar. Bill of Rights, Declaração dos Direitos. Isso quer dizer o seguinte, o rei perde seus poderes. Na verdade, quem passa a ser o poder político dominante não é mais a monarquia, e sim o parlamento. Monarquia parlamentar. Tem rei, mas o rei não manda mais como mandava antes. E isso representa uma vitória da burguesia. A partir daí, a burguesia ocupa o aparelho do Estado inglês, facilitando o desenvolvimento capitalista. Não é à toa que a Revolução Industrial começou na Inglaterra. Agora nós vamos analisar uma outra revolução burguesa. Preste atenção na gravura. A queda da Bastilha. Momento importante da história, não só francesa, como da história universal. Vamos analisar o que foi a Revolução Francesa, que é um marco na queda do antigo regime. Analisando primeiro as causas que levaram a esse processo político. Preste atenção no quadro. Revolução Francesa, crise econômica e sociedade estamental. Crise econômica, resultado do colapso do feudalismo.
A França, em pleno século XVIII, ainda tinha uma estrutura feudal, uma enorme dependência da agricultura. A partir de 1772, clima na Europa começa a sofrer transformações. Queda bruscas de temperatura, geadas, atrapalhando a colheita, gerando períodos de fome e miséria. Sociedade estamental, ainda um traço do feudalismo. A sociedade francesa em pleno século XVIII ainda tinha primeiro estado, segundo estado, terceiro estado e os privilégios que cada estamento tinha disso. Voltando ao quadro. A miséria e o iluminismo também são causas da Revolução Francesa. Essa miséria por conta da péssima produção agrícola, dos altos impostos e de uma crise econômica que a França entra a partir do século XVIII, motivada por duas guerras. A participação da França na chamada Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra por áreas coloniais na América do Norte e a participação da França na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Esses dois conflitos vão contribuir para aumentar a crise econômica, que passa a se transformar em crise financeira. E quem sustentava o Estado, quem tinha que arcar com as despesas, era somente o terceiro Estado. Portanto, a Revolução Francesa é um levante do terceiro Estado, que era formado pela burguesia, não somente, mas pelo campesinato, pelos trabalhadores urbanos, artesãos, contra esse excessivo tributo, essa tributação excessiva que o Estado francês começa a impor por conta da crise econômica e crise financeira. E o iluminismo, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu e as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos analisar agora os principais tópicos da Revolução Francesa. Preste atenção no quadro. O processo revolucionário da França começou primeiro com uma revolta aristocrática, depois revolta burguesa, depois o processo revolta popular e também revolta camponesa. Quer dizer, a Revolução Francesa, ela foi patrocinada pela burguesia, mas a burguesia não conduziu o processo em escala integral. Primeiro nós tivemos uma revolta da nobreza contra o rei, Assembleia dos Notáveis, para não pagar os impostos. O Estado francês, necessitando de recursos para sair da crise financeira, convocou os Estados Gerais para a discussão dos impostos. Nesses Estados Gerais, a burguesia inicia o processo. Nesse processo é chamado de Assembleia Nacional, que vai transformar a França numa monarquia constitucional. Preste atenção no quadro. Assembleia Nacional, o grande medo e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Grande medo é a revolta dos camponeses no início da Revolução Francesa, saqueando castelos, invadindo propriedades e matando muitos nobres. E Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que procurou eliminar os privilégios de nascimento. Todo homem agora é livre e igual perante as leis. Segundo o processo da Revolução Francesa, Convenção Nacional. Preste atenção no quadro. Convenção Nacional, Tribunal Revolucionário, a Corte de Salvação Pública e decretado o fim da escravidão nas colônias francesas. A Convenção Nacional é a verdadeira fase revolucionária da Revolução Francesa. É a época de Robespierre, Mirabeau, Danton, Marat. É a época dos jacobinos. É a época da guilhotina, também chamada fase do terror. E o primeiro a conhecer a guilhotina será o próprio rei Luís XVI. Após a fase da Convenção Nacional, nós vamos ter a chamada fase do diretório, que é quando a burguesia retoma o poder político. Durante o diretório, grave crise econômica, grave crise política, corrupção e o retorno do grande medo. Temendo uma revolta popular, a burguesia convida Napoleão Bonaparte a ocupar o poder. É o famoso 18 de Brumário. Estudem, alunos. Até a próxima. Uma boa sorte. Olá, pessoal.
Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar da Revolução Industrial e da consequência direta no plano ideológico desta revolução, que será o socialismo. Preste atenção nessas gravuras. A bomba hidráulica, tear hidráulico, locomotiva a vapor e o barco a vapor. Inventos que vão caracterizar a Revolução Industrial, cujo conceito é uma série de transformações. A energia física se transforma em energia mecânica. O trabalho da manufatura passa a ser feito em fábricas. Esse conjunto de transformações é designado Revolução Industrial. Esta Revolução Industrial tem por berço a Inglaterra. E vamos ter que decifrar por que foi a Inglaterra. Preste atenção no quadro. Inglaterra e as condições que ela possuía para ser o berço da Revolução Industrial. Acúmulo de capitais, mão de obra disponível, um Estado liberal, jazidas de carvão. Acúmulo de capitais, porque a Inglaterra foi a nação que mais se beneficiou daquele processo de acumulação de capitais do mercantilismo. A partir de uma exploração colonial da América do Norte, a Inglaterra se enriquece. Vamos levar em conta ainda o período de Oliver Cromwell, que contribuiu para esse processo de acumulação de capitais. Revolução Gloriosa. A Inglaterra era, no finalzinho do século XVII, começo do século XVIII, a única nação onde a burguesia ocupava o poder político. Revolução Gloriosa, Estado liberal burguês. Mão de obra disponível, resultante do processo de cercamento, os enclosures, que era a substituição da agricultura pela pastagem. Quando falamos de agricultura, precisamos de um determinado número de mão de obra, pessoas ligadas ao campo. Quando falamos pastagens e cercamos o campo, daí o nome Lei dos Cercamentos, para colocar as ovelhas, eu não preciso mais de um determinado número de pessoas. Ocorre um êxodo rural. A turma, os exilados, aqueles que perderam a terra, vão até a cidade e vão se transformar em força de trabalho para a indústria. Indústria essa que, no seu primeiro momento, tinha como força motriz o vapor. Daí a importância das jazidas. Por isso que a Inglaterra será o berço dessa Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, esse industrialismo, vai passar por duas etapas. Nós vamos ter a primeira fase da Revolução Industrial, que vai se limitar na Inglaterra, e uma segunda fase, que é a difusão desse processo. Preste atenção no quadro. Etapas da industrialização, a primeira, século XVIII, Inglaterra, onde o capitalismo aqui será concorrencial. Os setores que vão se desenvolver é o têxtil, o siderúrgico e a agricultura agrícola. O uso do ferro e do vapor. E os principais teóricos dessa fase, Adam Smith, A Riqueza das Nações, considerado o pai do liberalismo, defensor da propriedade privada. E Davi Ricardo, que vai defender a tese do salário mínimo. Quer dizer, o trabalhador deveria receber apenas aquele salário que servisse para o seu sustento, auxiliando assim a riqueza da burguesia. No século XIX, um segundo processo de industrialização. Preste atenção no quadro. Segunda fase, século XIX. Difusão, Alemanha, Bélgica, França, Estados Unidos, Japão. Essa fase já é uma fase monopolista, imperialista e desenvolvimento do neocolonialismo. Fase monopolista, porque com a segunda Revolução Industrial não vai haver mais a concorrência. Vão surgir grandes grupos econômicos, cartéis, tipicamente na Alemanha, e trustes, principalmente nos Estados Unidos da América. Grandes conglomerados econômicos com o objetivo de controlar o mercado consumidor e fornecedor. Nessa segunda Revolução Industrial, não usamos mais ferro nem vapor, é o aço e a eletricidade.
Essa revolução industrial vai acarretar consequências econômicas, sociais, políticas e culturais. Preste atenção no quadro: consolidação do capitalismo, afirmação do liberalismo, urbanização, questão social, novas ideias. Questão social, porque com a Revolução Industrial vai se constituir as duas principais classes do capitalismo moderno. De um lado, a burguesia industrial, que é a proprietária dos meios de produção, as máquinas, a fábrica. Do outro lado, a classe trabalhadora, o operário, o proletariado, que não é dono de nada, a não ser da sua força de trabalho, que é vendida a baixos preços, que é vendida por preços exploração aviltante. O trabalhador chegava a trabalhar de 16 a 18 horas. É contra esse Estado, contra a exploração de uma classe que produz a riqueza, mas não compartilha da riqueza, que se desenvolvem as ideias socialistas. Socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. Preste atenção no quadro. Figura de Henri Saint-Simon, um dos principais nomes do socialismo utópico. Utópico porque os primeiros socialistas não vão conseguir identificar ou perceber na classe trabalhadora, no proletariado, como uma classe revolucionária. Utópico porque eles propõem reforma. A ideia desse socialismo é pensar numa sociedade do futuro. Porém, os socialistas utópicos vão contribuir para as bases do socialismo moderno. Preste atenção no quadro. As ideias do socialismo utópico. A socialização dos meios de produção significa dizer o fim da propriedade privada dos meios de produção, o fim de direito de herança, igualdade social e ensino público para todos. Os principais líderes, Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Robert Owen. Do desenvolvimento do socialismo utópico, nós vamos falar do socialismo científico. Científico porque a partir de agora não se pensa mais no futuro. A sociedade tem que ser mudada hoje. O proletariado agora é identificado como uma classe revolucionária. Preste atenção nessas gravuras. Friedrich Engels, Karl Marx. Em 1848, Primavera dos Povos, é lançado o Manifesto Comunista. E no Manifesto Comunista, as ideias do socialismo revolucionário são colocadas em prática. O proletariado agora é visto como uma classe revolucionária. Simples. A burguesia do século XVI ao XVIII foi uma classe revolucionária. Acabou com a nobreza. Acabou com o poder e o prestígio da nobreza. Marx e Engels jogam esse fervor revolucionário, essa identificação revolucionária com a classe trabalhadora. Revolucionar, mudar a sociedade agora. Preste atenção no quadro. Socialismo científico se constitui então numa crítica radical ao capitalismo, defesa da chamada teoria da luta de classes, burguês contra o proletário, o proprietário dos meios de produção com aquele que produz a riqueza, a questão social. A ditadura do proletariado e o internacionalismo operário. Feita a Revolução Socialista, extinguida a propriedade privada dos meios de produção, o proletariado cria um Estado socialista a partir da ditadura do proletariado. E aí a ideia básica desse socialismo científico, internacionalismo operário. Perceba que é uma oposição ao principal conceito burguês. Qual que é o conceito burguês? Nacionalismo. Qual que é o conceito do proletariado? Internacionalismo. O Manifesto Comunista encerra da seguinte forma: proletários de todo o mundo, univos. Então, a base do socialismo científico é o internacionalismo operário. Além dessas ideias, outras questões sociais também se desenvolvem. A Igreja Católica, a partir do século XIX, começa a se posicionar. Ela critica o capitalismo,
critica a exploração de uma classe sobre a outra, mas também critica a luta de classes, critica a ditadura do proletariado. E ela vai encontrar um meio termo. Presta atenção no quadro. Socialismo Cristão, Leão XIII e Rerum Novarum. A partir daí, a Igreja se posiciona diante da questão social. Condena o capitalismo, condena a exploração de um grupo sobre o outro, mas também condena o socialismo, condena a ideia de luta de classes. O socialismo cristão é caracterizado pela harmonia entre as classes. O trabalhador evita fazer a greve, evita entrar em confronto, e a classe patronal evita explorar demais a classe trabalhadora. Esses trabalhadores também vão se organizar em sindicatos. Voltando ao quadro, sindicalismo, Antônio Labriola, Georges Sorel, os principais líderes, e o anarquismo, Bakunin, Kropotkin. Os anarquistas farão uma crítica radical. Condenam não apenas a propriedade privada, mas também condenam a existência de todo e qualquer Estado, toda e qualquer forma de poder. Na visão dos anarquistas, a desigualdade social não está associada apenas à existência da propriedade privada. A desigualdade social está relacionada à existência de um Estado, à existência de um poder. Enquanto há Estado, há um grupo que domina o outro. Os anarquistas questionam qualquer poder, questionam qualquer Estado. Essas ideias, tanto o socialismo utópico, como o socialismo científico, como o anarquismo, vão estar presentes nas famosas revoluções do século XIX, 1830, 1848, principalmente. A Primavera dos Povos. É onde as ideias socialistas ganham corpo pela primeira vez. É isto aí, uma boa sorte, estudem e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar da independência dos Estados Unidos e da Guerra de Secessão, Estados Unidos no século XVIII e XIX. Observe o quadro. Aí está uma alusão ao Congresso Continental da Filadélfia e à Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. A independência dos Estados Unidos da América teve, além do iluminismo, movimento que vai defender a liberdade, igualdade e fraternidade, outras causas para justificar seu processo de independência. Observe o quadro. A Revolução Industrial na Inglaterra e a necessidade dela de ampliar o mercado, aumentando o pacto colonial nas colônias do Sul, e a famosa Guerra dos 7 Anos, envolvendo França e Inglaterra, disputando áreas coloniais na América, que vai resultar no arrocho colonial inglês. Esse arrocho colonial inglês é em virtude, primeiro, a vitória da Inglaterra na guerra. Só que essa guerra foi muito onerosa, custou muito caro à Inglaterra. E a Inglaterra, para resolver um problema financeiro criado pela guerra, inicia o arrocho do pacto colonial, aumentando o cerco colonial, pacto metropolitano, entre as colônias do Sul e do Norte. Como exemplo desse arrocho colonial, observe o quadro. Arrocho colonial inglês e as principais leis que caracterizam o início dessa nova política. A Lei do Açúcar, 1764, aumentando as tarifas do melaço, do rum e do açúcar. A Lei do Selo, que era um imposto, uma tarifa que deveria ser colocado nos jornais, em contratos, para aumentar a cobrança de imposto inglês, e a Lei do Chá, transferindo o monopólio do comércio do chá para a Companhia das Índias Orientais. Especificamente, essa Lei do Chá vai trazer desagravo para os comerciantes, que vão sentir-se prejudicados.
Em virtude disso, inicia-se uma tensão social entre os comerciantes norte-americanos e a metrópole inglesa. Como exemplo, o famoso incidente do Porto de Boston, onde alguns comerciantes fantasiados de índios vão atacar navios que estavam trazendo o chá para a América e jogar a carga ao mar. Por conta disso, a Inglaterra vai adotar um novo conjunto de leis, aumentando o pacto chamado Leis Intoleráveis. Observe, aluno, o quadro. Leis intoleráveis, fechamento do Porto de Boston, indenização do chá e a ocupação do Mississippi. A ocupação do Mississippi, onde a metrópole inglesa vai proibir a ocupação dessa área pelos colonos norte-americanos. E pagamento da indenização do carregamento de chá que foi jogado ao mar. Assim, comerciantes e agricultores vão sentir-se prejudicados. O fechamento do Porto de Boston vai atrofiar a economia do norte. Para você entender o que estamos falando, observe o mapa. Comércio triangular. Das colônias do norte, roupas, alimentos, peixes e madeiras para as Antilhas. E das Antilhas para as colônias do norte, melaço e ouro. Ou então, das Antilhas para a África, o rum seria trocado pela mão de obra negra, escravos para o sul e ouro para o norte. Este comércio triangular era, como dissemos, o centro dinâmico da economia do norte. Portanto, o fechamento do Porto de Boston vai acelerar as tensões sociais entre colonos e metrópole. Daí, as famosas reuniões na Filadélfia. Primeiro Congresso Continental da Filadélfia, 1774, ainda não tinha um caráter separatista. Segundo Congresso Continental, 1775, esse já com caráter separatista. E em 1776, Thomas Jefferson, com a ajuda de Thomas Paine, Samuel Adams, entre outros, vai redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Após a Guerra de Independência com a Inglaterra, em 1787 é criada a primeira Constituição norte-americana. Observe o quadro. Formação do Estado norte-americano,